O orientalismo é uma linha de pensamento científico ocidental que busca, a partir de suas lentes, investigar como se comportam os estrangeiros que estão delimitados como orientais. Nesse sentido, o orientalismo jurídico toma forma de meios para justificar a subjugação do colonizado ou mesmo a de um manual com claras indicações do que e como fazer com o outro, contribuindo para a preservação de sistema de ideias e poder. O orientalismo jurídico é um viés que limita a compreensão euro-estadunidense e ocidental, principalmente do direito, na China e da China desde o século XIX. Muito antes, portanto, dos conflitos tecnológicos, comerciais e políticos que complicam atualmente as relações entre China e Estados Unidos. As duas potências contemporâneas disputaram, não em paridade de armas, o que era o direito naquele país. O orientalismo, além de um viés, é reconhecido como uma teoria crítica seminalmente formulada por Edward Said. O orientalismo é um sistema de afirmações que podem ser feitas sobre colônias e povos coloniais, sobre poderes colonizadores e sobre a relação entre os dois. Como discurso, o orientalismo, em algum destes sentidos, recebe legitimidade institucional em ambientes acadêmicos, instituições da sociedade civil e governos. A partir desta autoridade, do discurso materializado em direito, inclusive, o orientalismo adquire nível de alta importância de verdade. Orientalismo é uma maneira de compreender o Oriente, um lugar não apenas adjacente à Europa, mas também território de colônias europeias, especialmente francesas e britânicas, um outro, seu rival cultural. Sua construção intelectual integra a cultura material da Europa, um discurso configurado em instituições, vocabulário, erudição, imagens e burocracias coloniais. Edward Said, 2012. Nesse viés, o orientalismo tende a invalidar outros modelos jurídicos que não fossem o europeu ou o ocidental. Essa corrente de pensamento promovia a visão dos indivíduos que possuíam outro tipo de direito, sem ser o ocidental, como ignorantes por não serem capazes de compreender institutos jurídicos como liberdade e soberania do ponto de vista europeu. Tal visão foi usada como instrumento durante o século XIX para legitimar a colonização dos povos orientais, tendo em vista uma linha de pensamento evolucionista que entendia a doutrinação desses povos pelos sistemas jurídicos e sociais europeus como uma oportunidade de ajudá-los a tornarem-se uma sociedade superior, como a europeia. Nesse contexto, de acordo com Said, o direito também contribuiu para transformar o Oriente em uma província da erudição europeia, domesticando-o, reunindo e traduzindo sua legislação, classificando costumes e comparando-os aos europeus. Essa corrente de pensamento promovia a visão dos indivíduos que possuíam outro tipo de direito, sem ser ocidental, como ignorantes por não serem capazes de compreender institutos jurídicos como liberdade e soberania no ponto de vista europeu. Logo, o orientalismo e o orientalismo jurídico têm como principal característica a noção de que o único direito legítimo é o europeu, o qual seria fundamentado em um conjunto de normas religiosas, jurídicas e sociais diretamente baseadas na doutrina canônica. E assim, o orientalismo jurídico tem como objetivo tornar esse direito fonte de identidade tanto para os ocidentais quanto para os outros povos que tinham uma forma de direito considerada fajuta ou inferior ao direito europeu, em uma lógica colonial e etnocêntrica. Dentro desse discurso, o monismo jurídico ocupa lugar de destaque, tendo como marco histórico principal o início da República Francesa pós-revolucionária, a qual impulsionou o objetivo europeu de integrar os vários sistemas legais sob a base da igualdade de todos perante uma legislação comum.
Apesar do fato de que a França, com sua administração mais direta, pretendia assimilar juridicamente os povos nativos, enquanto a colonização inglesa, seguindo um modelo de administração indireta, aceitava com maior facilidade os costumes jurídicos locais, os dois países europeus, ao longo do processo colonizatório iniciado, necessitavam conhecer os povos colonizados para melhor exercer seu poder e domínio. Logo, tendo em vista tal objetivo, o orientalismo serviu com perfeição, visto que o conjunto de textos e práticas europeias sustentou o imaginário sobre populações degradadas e, consequentemente, contribuiu para que os povos degradados internalizassem a visão de que eram merecedores de uma disciplina jurídica de maior grau, que somente os sistemas jurídicos europeus poderiam garantir. O jurista Antônio Carlos Wagner afirma que um exemplo desse orientalismo foi a visão disseminada que o Alcorão, obra profética e religiosa fundamental, possuía apenas 1/10 de seus versículos destinados a regras de direito, sendo mais voltado para indicar os passos de uma vida correta e, devido a isso, a autoridade ocidental laica, guardiã da soberania e da liberdade, fazia-se sentir no Oriente, delimitando a marca divisória entre o direito legítimo e seus outros. A experiência do orientalismo impactou as formas de identificação dos povos colonizados e, em muitos casos, os muçulmanos dos séculos XIX e XX passaram a adotar a percepção orientalista de suas sociedades, de modo que a reforma exigia uma modernização ao estilo europeu, usando idiomas europeus em vez de sua língua materna. A substituição de formas tradicionais de educação por modelos educacionais ocidentais, adotando novos estilos e convenções, roupas e culturas, incluindo em seu sistema jurídico padronizações ocidentais. Essas mudanças generalizadas inspiraram movimentos de reforma islâmica que resistiram à perda de modalidades culturais tradicionais para o que foi caracterizado como ocidentalização. O pluralismo jurídico e o orientalismo jurídico são conceitos distintos, mas estão relacionados por abordarem aspectos do campo do direito em diferentes contextos culturais. O pluralismo jurídico é uma teoria que reconhece a existência de múltiplos sistemas normativos e jurídicos dentro de uma sociedade. Isso significa que, em determinadas comunidades ou grupos, podem coexistir diferentes fontes de direito e mecanismos de resolução de conflitos, que vão além do sistema jurídico estatal dominante. Esses sistemas normativos podem ser baseados em tradições religiosas, costumes locais, sistemas consuetudinários, entre outros. O pluralismo jurídico valoriza a diversidade jurídica e busca entender como esses sistemas interagem entre si. Já o orientalismo jurídico é uma perspectiva teórica que foi desenvolvida por Edward Said no campo dos estudos culturais. Essa teoria analisa a representação e o conhecimento do Oriente pelos Ocidentes. O orientalismo abrange várias áreas, incluindo a cultura, a história, a política e o direito. No contexto jurídico, o orientalismo se refere à tendência de representar e estudar os sistemas jurídicos das sociedades não ocidentais a partir de uma perspectiva ocidental dominante, muitas vezes envolvendo estereótipos e visões exóticas dessas tradições legais. Essa abordagem pode resultar em uma compreensão superficial ou distorcida dos sistemas jurídicos orientais. Portanto, embora ambos os conceitos abordem o campo do direito em contextos culturais específicos, o pluralismo jurídico se concentra na diversidade e interação de diferentes sistemas jurídicos dentro de uma sociedade. Já o orientalismo jurídico se refere à representação e ao estudo dos sistemas jurídicos orientais a partir de uma perspectiva ocidental, muitas vezes problemática. As principais críticas ao orientalismo jurídico são 1. Estereotipação e simplificação. O orientalismo jurídico
tende a retratar os sistemas jurídicos orientais de maneira estereotipada e simplificada, reduzindo sua complexidade e diversidade. Isso pode levar a generalizações e distorções da realidade, perpetuando visões exóticas ou primitivas dos sistemas jurídicos orientais. 2. Perspectiva ocidental hegemônica. O orientalismo jurídico é criticado por ser baseado em uma perspectiva ocidental dominante, que coloca o sistema jurídico ocidental como normativo e superior. Isso resulta em uma visão de que os sistemas jurídicos orientais são inferiores ou subdesenvolvidos em comparação com o sistema ocidental, ignorando suas próprias lógicas e valores internos. 3. Falta de contextualização histórica e cultural. O orientalismo jurídico muitas vezes não leva em consideração o contexto histórico e cultural dos sistemas jurídicos. Isso pode levar a interpretações equivocadas ou superficiais, ignorando as tradições, evoluções e particularidades dos sistemas jurídicos orientais ao longo do tempo. 4. Disposição a julgar e criticar. O orientalismo jurídico é frequentemente criticado por adotar uma postura de julgamento e crítica em relação aos sistemas jurídicos orientais, com base em critérios ocidentais de modernidade, racionalidade ou direitos humanos. Essa abordagem tende a ignorar a complexidade e a validade interna desses sistemas jurídicos, assim como suas contribuições para suas próprias sociedades. 5. Perpetuação de relações de poder assimétricas. O orientalismo jurídico pode reforçar relações de poder assimétricas entre o Ocidente e o Oriente, contribuindo para a dominação cultural e política. Ao retratar os sistemas jurídicos orientais como inferiores ou primitivos, o orientalismo jurídico pode justificar intervenções ou imposições de modelos jurídicos ocidentais em sociedades do Oriente. Essas críticas ressaltam a necessidade de abordar os sistemas jurídicos orientais de maneira mais contextualizada, respeitando suas próprias lógicas e valores, e reconhecendo a diversidade e a complexidade desses sistemas. É importante buscar uma compreensão mais plural e não hierárquica do direito, promovendo o diálogo intercultural e evitando generalizações simplistas. Novos esforços em janeiro e fevereiro de 2023 para impedir que cidadãos chineses e de outros estados orientais possuam propriedades no Texas e em outros estados é com o tratamento dispensado aos asiáticos nos Estados Unidos há mais de 100 anos, quando o Congresso os impediu de obter a cidadania e várias leis estaduais restringiam a propriedade da terra. No início do ano, na Virgínia, era planejado que o governador Glenn Youngkin assinasse uma legislação para proibir cidadãos de países que o Departamento de Estado designou como adversários estrangeiros de possuir terras agrícolas. Empresas com laços profundos com esses países também seriam afetadas. Esses atualmente incluem China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. No Texas, uma proposta muito mais ampla nomeia esses países e proíbe seus cidadãos de possuírem qualquer tipo de terra em território estadunidense. A proibição, presumivelmente, se estenderia a imigrantes legais que vivem no ZEWA. Esse projeto de lei ainda está tramitando na legislatura, mas tem o apoio do governador Greg Abbott. O Comitê de Direitos da ONU, que reúne especialistas responsáveis por supervisionar a implementação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, apresentou observações sobre a Lei de 11 de outubro de 2010, que proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos. A França reafirmou que esta lei proíbe a ocultação do rosto em espaços públicos na medida em que seja considerada incompatível com o princípio da fraternidade e o núcleo básico de valores de uma sociedade democrata e aberta. Toda pessoa é, portanto, livre para usar em espaços públicos roupas que se destinem a expressar uma convicção religiosa, desde que permitam que o rosto seja visível. Em uma decisão de 1º de julho de 2014, a própria Corte Europeia de Direitos Humanos
decidiu que esta lei não infringe a liberdade de consciência ou a liberdade de religião e que não é discriminatória. Tais exemplos, além de demonstrarem preconceito com os povos orientais, também representam orientalismo jurídico, visto que expressam uma tentativa de encaixar os povos orientais nos costumes e padronizações com a legislação do Ocidente imposta a eles, ou seja, não respeitando o sistema jurídico desses povos do Oriente, e sim tentando impor certos costumes por meio da legislação ocidental.